Vamos começar mais uma live da Portuscali. Quantas pessoas entram? Eu vou colocando aqui. Oi, Marcos. Aqui, Monte Agudo já entrou, gente. Meus convidados são sempre muito pontuais, eu fico chocada. Eu tô colocando aqui o site da Portuscali. A minha convidada já entrou aqui, a Carol, já pediu aqui para participar. Deixa eu colocar aqui. Enquanto isso, eu já vou dar um pin aqui no meu. Já acho que foi rápido até demais, olha só. Olá, Carol, tudo bom? Tudo bom, tudo bem? Gente, eu fico chocada que, assim, sempre que eu começo uma live, meus convidados chegam muito rápido, assim, não chegou as pessoas, meus convidados estão aqui. Eu acho que eu passo uma imagem muito de ter que chegar na hora. Pontualidade britânica. Bom, obrigada por chegar na hora, pontual total, as pessoas estão entrando aqui ainda. Sejam bem-vindos a todos aí na live da Portuscali. Queria me apresentar, meu nome é Karene Vilela, eu sou CEO da Portuscali Vinhos, né, de uma empresa que está aí há mais de 35 anos no mercado, é uma importadora já bem antiga, e hoje a gente também tem a honra de distribuir os vinhos da Carol, Monte Agudo. E aí eu queria aproveitar aqui a oportunidade hoje, né, e conhecer um pouco mais sobre a Carol, saber um pouco da trajetória dela. Então a gente vai falar da trajetória da Carol, falar do projeto dela, e o nosso tópico principal hoje aqui vai ser viticultura, que eu sou apaixonada, assim, eu não sou, bom, eu não fiz enologia, também não estudei viticultura, mas eu sou uma nerd aí, gosto de estudar bastante, eu sou apaixonada por esses assuntos e eu queria dividir um pouco esses assuntos com as pessoas que seguem a gente, porque muita gente bebe um vinho e acha que é só uva esmagada, né? Mas tem tanta coisa antes, né? Até a uva chegar na adega, até a uva conseguir tá sã e tá de boa qualidade para a gente fazer um bom vinho, tem um repertório por trás aí, e é um pouco do que a gente vai discutir hoje, né? Então, eu queria que a Carol se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho da formação dela, que eu sei que é super 10, e contasse um pouquinho da vinícola, que a gente tem o prazer de distribuir. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite, né, querida? É uma honra realmente a gente fazer essa live. Vou me apresentar pelo meu nome, primeiramente, né? Meu nome é Carolina Rojas Ferraz e, primeiramente, comecei pelo curso sommelier, né? Você falou um pouquinho da minha formação, na verdade, até você falou que é um pouco nerd, que gosta de falar de vinhos. Eu acho que a gente é sempre um eterno aprendiz no vinho, né? Na questão de viticultura, de enologia. Então, falar dos meus títulos, digamos, é muito pouco, né? Porque tudo que a gente tem a aprender ainda vem muito pela frente. Mas sou diretora operacional da Vinhedos do Monte Agudo. É um grande sonho do meu pai, na verdade, é o Leônidas Corrêa Ferraz, que é um médico pediatra. E quando eu soube, né, que a nossa família ia começar a plantar uvas e que eu ia fazer parte da empresa, que eu ia trabalhar na empresa, então, um pedido que eu fiz para o meu pai foi que eu queria estudar um pouquinho, porque vender vinho sem saber... eu já gostava de tomar, mas a gente tem que saber um pouquinho, né? O mínimo possível para vender o nosso produto. Então, eu fui fazer o curso sommelier em Curitiba, no Centro Europeu. Isso já tem um tempo, já deve 2010 aproximadamente. Aí eu fiz a Wine Set, que é a Wine School, eu fiz até o nível 2. E aí eu fui morar em São Joaquim, já focado na parte da viticultura, digamos, a gente abriu nosso espaço gourmet. Então, antigamente eu era mais encarregado na parte comercial, digamos, mas quando eu fui morar em São Joaquim, então a minha irmã entrou na parte de vendas e marketing, digamos, e aí eu entrei mais na parte de produção, digamos assim. E agora faz 1 ano e meio atrás que eu comecei a fazer o curso de enologia e viticultura, né? Todo esse estudo, na verdade, que a gente faz, porque as pessoas me perguntam, Carol, tu tá estudando porque daí tu quer tocar o campo sozinha, tu quer fazer teus vinhos sozinha. Na verdade, não, eu não tenho nenhuma pretensão disso, longe disso, na verdade, né?
A pretensão que a gente tem é realmente adquirir mais conhecimento para esses profissionais que estão com a gente consiga bater um papo e conseguir ter uma qualidade melhor nos nossos vinhos, tanto no campo, como você estava falando, né, tem muito atrás do processo de pisar a uva, né, como se fazia antigamente, mas tem esse processo de campo, da gente ter uma uva melhor possível, e aí depois chegar na parte da enologia. Então, eu acho que isso é muito legal, que eu me apaixonei, pelo menos, eu comecei 2 faculdades antes de entrar no mundo da viticultura, digamos, eu estava meio perdida, e me achei realmente quando entrei no mundo do vinho. E é muito apaixonante para mim, eu amo o que eu faço, e aprendo todo dia realmente. Né? Então, isso é um pouquinho, digamos, vou me formar, na verdade, agora não sei se vou me formar ou não, né, por causa desse Covid, não sabemos como é que vai ser, mas me formaria agora na metade do ano em um curso técnico de viticultura e enologia pelo IFSC, né? Legal, legal. E Carol, bom, cara, eu entendo total essa paixão pelo vinho, né? Você começa a estudar, você não quer acabar mais. E assim, o que eu achei mais interessante do que você falou é exatamente isso, né? A gente começa, eu digo que o vinho é uma escada sem fim, né? Você dá o primeiro degrau, a escada não termina mais, que é tanta coisa para aprender, né? Que eu acho que quem se dá bem é quem admite que não sabe mesmo, né? Porque é muita coisa mesmo para aprender e é muito legal você ter essa visão. Fico feliz de ter pessoas como você por perto e parceiros como você que tem essa humildade de saber que ainda tem muita coisa para aprender, né? Não, e ainda mais num terroir como o nosso, né? O nosso terroir é um terroir muito novo, muito jovem, então a gente vem aprendendo realmente a cada ano fatores climáticos, com as uvas que vêm surgindo, digamos que novos produtores vêm plantando uvas novas, digamos que vêm surgindo, então realmente a gente tem muito a aprender, assim. Se os caras na Borgonha, digamos, ou na região de Champagne, que é uma das mais antigas, continuam aprendendo, quem somos nós que estamos aí há 20 anos, digamos, plantando uva. Então, a gente realmente ainda é um feto que a gente tem que aprender muito e ter essa humildade para a gente tentar chegar nos vinhos muito bons. Com certeza. Bom, então vamos localizar as pessoas, né? Onde fica São Joaquim? Quais uvas você tem plantada lá, né? E quais vinhos você produz lá, né? O que é a Monte Agudo? O que a Monte Agudo representa lá? Bom, nós somos produtores de uva, estamos em São Joaquim, Serra Catarinense, tá? A gente tem lá 100% das nossas uvas são nossas hoje, que a gente produz os nossos vinhos. Nós temos a Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot e Cabernet Sauvignon. Isso que está produzindo. A gente está com 2 uvas que ainda não estão produzindo, que são a Malbec e a... Nossa, me fugiu o nome agora. Riesling, isso, desculpe. E a Riesling, que essa sim realmente um projeto de uma aposta para ver se vai dar certo ou não, porque a Malbec já tem outras pessoas que estão plantando, ela já se desenvolveu muito bem na região, mas Riesling realmente não tem ninguém plantando na região, a Riesling Renano, então plantamos uma produção pequena, porque como todo o nosso território é pequeno, muito acidentado, a gente não consegue plantar muito, então plantamos aproximadamente 300 plantas para ver, e eu estou apostando muito realmente nessa uva, mas são, então, Sauvignon Blanc e Chardonnay, e Merlot e Cabernet Sauvignon de tintas que a gente tem. E quantos hectares vocês têm lá? A gente tem aproximadamente 5,5 hectares, tá? É um terreno... Não é tão pequeno assim, né? Digamos, para São Joaquim é algo normal, digamos, ter esse terreno de 5,5, um pouquinho menos, um pouquinho mais, né? Os produtores variam um pouco, né? O terreno é muito acidentado, então também não permite a gente ter um vasto cultivo da uva. Para você ter uma ideia, a gente nesses 5,5 hectares, a gente tem 11 parcelas, porque a gente não consegue plantar o vinhedo todo corrido, todo seguinte, digamos assim. Então são várias parcelinhas de várias uvas que a gente acaba distribuindo na nossa propriedade. Legal. Bom, tem muita gente aqui falando que
já foi na vinícola, que você foi uma super anfitriã aí. O Daniel falou lá atrás que você tomou Cabernet, tomou, acho que o Chardonnay também, que adora os vinhos. A Tamira está aqui perguntando, uma pergunta que eu ia perguntar um pouco lá para frente, mas eu acho que ela pode adiantou aqui, eu acho importante, que tem um pouco a ver com rendimento, né? Ela falou, bom, com 300 plantas, né, que você falou da Riesling, dá para fazer quanto de vinho, né? Quantas garrafas, né? Acho que as pessoas que não têm muita a noção dessa viticultura, né? O quanto de planta vira garrafa de vinho, né? O que isso produz? Então, na Riesling especificamente, eu não vou saber dizer porque as pessoas não... eu não tenho, digamos, outra análise, digamos, para ter ali na região, né? Mas, normalmente, uma planta vai produzir aproximadamente 1,3 kg, 1,5 kg aproximadamente. Então, se produzir mais, pode chegar a uns 2 quilos, digamos, mas nesse fato da Riesling realmente é muito difícil eu falar, porque é algo novo, algo que nunca aconteceu, e a gente enxertou essa uva no ano passado, e agora acredito que na safra que vem a gente já vai ter uma produção. Os primeiros anos são menores, né? A produção acaba sendo menor, né? Mas... para uma garrafa de 750 ml, você usa aproximadamente 1 quilo, 1,1 kg de uva, tá? Uhum. Isso, claro, que vai depender muito do tipo de vinho que você quer fazer. É muito difícil a gente ficar respondendo assim, 1 mais 1 é 2, porque a enologia e a viticultura, elas não são matemáticas. Uhum. Então, assim, não, eu quero fazer um vinho, extrair mais corpo, então a gente vai pegar mais da casca, digamos. Não, eu quero, digamos, para um rosé, eu vou extrair menos, então a gente vai ter um rendimento menor disso. Então, tudo vai depender do vinho que a gente quer, e o vinho que a gente quer também vai depender do campo, tá? Então, não esperem respostas minhas assim, não, tantos quilos vai dar uma garrafa, produção é essa, porque a produção muda muito, e eu acho que esse que é o apaixonante. Depende da qualidade de vinho que você quer produzir também, né? Depende muito da qualidade que você quer fazer. Então, eu acho que até não da qualidade, porque a gente tenta fazer, digamos, nos nossos vinhos, a gente tenta ter a qualidade top em todos, digamos. Mas sim o tipo de vinho que você quer. Um vinho mais fresco, como eu falei, digamos, um vinho um pouquinho mais potente, daquela uva, você saber o que ela melhor pode te dar com aquela produção, né? Não é sempre assim, eu vou extrair o máximo e aí eu vou fazer meu vinho. Não é dessa maneira que a gente faz, no caso, né? Então Legal. Tem que ter todo esse detalhe, todos esses cuidados para a gente chegar no melhor produto final possível. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou muito apaixonada pelos Sauvignons da Serra Catarinense, né? Eu vejo que tem um potencial muito grande na Serra. E aí minha pergunta é, você acha que o Sauvignon Blanc tem uma facilidade, né, na viticultura, no cultivo, na região, e talvez seria a casta principal para vocês apostarem na Serra Catarinense? Então, a Sauvignon Blanc, inclusive, foi uma das últimas uvas que a gente plantou, devido ao bom manejo que ela tem um resultado muito bom em campo, e ela tem um resultado também muito bom em taça, né? Isso que é uma uva boa para o produtor e uma uva boa para o consumidor, né? É muito ruim a gente trabalhar com uvas que a gente perde todo ano, a gente vai perder uma safra, digamos, ou a gente vai perder uma grande produção, é muito complicado. Mesmo ela tendo um resultado maravilhoso em taça, é muito frustrante para o produtor ter esse tipo de uva, digamos. E a Sauvignon Blanc, realmente, a gente viu pelos outros produtores, pelos nossos outros parceiros que plantavam, uma uva realmente extraordinária em campo e maravilhosa em taça. Por isso, então, inclusive, a gente decidiu plantar, que eu acredito que vocês têm, inclusive, o nosso Sauvignon Blanc, o nosso Vivaz, né? Nós estamos muito contentes, né, com o resultado que a gente obteve dessa uva. Mas agora, respondendo a tua segunda pergunta, se ela, para ser uma uva emblemática, isso é a minha opinião, tá? Mas eu acredito que é muito novo ainda a gente falar de uva emblemática.
Eu acredito que uva emblemática a gente teria que ter mais testes, ter mais outras uvas para a gente falar, para a gente botar como uma uva emblemática. Eu acho que seria muito precipitado para a nossa região, digamos para nós da associação, que a gente tem a vinhos de altitude, colocar uma uva já emblemática, porque poderiam vir também outras, não que pode ser a Sauvignon Blanc, mas podem vir outras também, quem sabe se dão melhor, eu espero isso, eu gostaria que viessem muitas outras uvas e que se dessem muito bem no campo também, como em taça. Mas eu acho que ainda seria um pouco precipitado a gente falar, porque temos um terroir ainda muito jovem, muito novo, nesse sentido que eu estou falando, não por causa da uva, porque a uva tem um potencial realmente, inclusive para os meus clientes, quando eles vão lá para São Joaquim, na degustação eu falo, se vocês têm dúvida de algum vinho para comprar, comprem Sauvignon Blanc de qualquer vinícola, porque você vai ter Sauvignon Blanc de R$30, digamos, até 150, não sei, mais ou menos. E você vai ter qualidade em todos eles, com seu terroir específico, com sua qualidade específica, qualidade não, mas com as suas características específicas, mas maravilhosa, tanto de 30 quanto o de 150. Então, realmente, isso é magnífico numa uva, né? Total, concordo totalmente. Bom, eu achei aqui engraçado, a Tamires que tinha perguntado das plantas e a Aline comentaram que elas estão chocadas aqui de saber que uma planta não dá várias garrafas, né? Acho que no coletivo, na mente das pessoas, uma planta dá 200 garrafas e elas estão aqui pensando que dá 3 garrafas, aí uma planta. Não, mas isso também a gente tem que frisar que é no nosso sistema de condução, né? Porque o sistema de condução, digamos, de latada, você vai ter uma produção, sei lá, de 30 toneladas por hectare, né? Que é uma produção focada a um vinho, ou para suco, ou para um vinho de mesa, digamos, né? Aqui, devido ao terroir, como eu falei, ser extremamente acidentado, devido ao tipo de condução que a gente tem no vinhedo, realmente a gente não quer quantidade. Claro que a gente eleva a planta para a gente ter uma quantidade máxima, mas com a qualidade. A gente não preza a quantidade. O que a gente tem que prezar é a qualidade, porque se eu produzo, digamos, 15, 17 mil garrafas por ano, eu não posso focar em volume, porque eu não vou produzir mais do que isso. Então, produzo pouco, eu tenho que fazer qualidade. E você consegue explicar para as pessoas qual que é a condução da vinha, né? O que é condução da vinha? Que acho que as pessoas aqui não sabem o que é uma condução, né? O que é uma condução da vinha? Qual que é que vocês usam aí na região? Então, na verdade, assim, a gente tem dois tipos de condução. A gente tem o Y, né? Acredito até que são poucas pessoas que plantam em São Joaquim. Que, na verdade, você conduz ela... o Y é um nome bem facinho, porque ela realmente faz o Y. Ela tem um galinho para um lado e o galinho para o outro. E a gente tem a espaldeira, que é aquela mais tradicional, que as pessoas conhecem, que ela é retinha. O que acontece? Aí você vai ter uma maior produção, digamos, no Y, a gente vai ter uma maior produção e um trabalho muito maior de condução de galhos, tá? Porque a gente precisa, no momento que o galinho vai para um lado, a gente precisa esticar esse galho e fica amarrando, porque a uva é uma trepadeira. Então, se a gente não conduz esse raminho, ela vai para o lado e ela vai se estender por metros, digamos. E isso a gente não quer, porque aí a uva, a parreira começa a ter um vigor, digamos que ela começa a perder essa energia com galho e folha e não é focado na uva, no próprio cacho, digamos. Claro que a gente tem que ter um dossel vegetativo, digamos, de 1 metro aproximadamente, porque a uva, sim, ela precisa do galho e da folha, mas aquele tamanho específico, digamos, para fazer a fotossíntese, para pegar a energia, realmente o açúcar ser transformado. Mas essa condução que é extremamente importante, digamos, né? Porque senão realmente vira uma bagunça e isso começa aproximadamente, normalmente começa lá para setembro, tá? Final de setembro, depende se o ano foi mais seco ou mais úmido, mais calor, principalmente o calor que vai fazer a parreira sair da dormência, né? Então depende do clima. E aí, se fizer um calor, ela sai da dormência e começa a brotação. E aí depois já vem os galhos, digamos, né? E aí começa todo esse trabalho forte, aí até
dezembro, janeiro, que a gente tem uma parte muito forte, que é condução e depois desfolha, né, do vinhedo. Quantas vezes vocês fazem poda na vinha? Uma vez por ano. Uma vez A só. gente Vocês tem não uma fazem safra por poda ano. de verão? Não, a gente tem uma produção por ano, e aí agora, digamos, daqui umas 2, 3 semanas, um mês até, não sei como é que vai estar, a gente pode começar, digamos, a fazer a poda da Cabernet Sauvignon, porque ela é uma uva mais tardia. Então, a nossa preocupação de fazer poda antes é porque a gente tem bastante problema com geada, tá? Eu falei para vocês, né, que final de setembro normalmente vai começar a brotar, e justamente final de setembro a gente tem normalmente problemas de geadas tardias, né? São Joaquim é uma das cidades mais frias do Brasil, e a gente tem um inverno rigoroso, inverno ótimo, frio, a planta necessita, inclusive, dessas unidades frio para depois ter um ciclo bom, digamos assim. Mas depois que começou o calor, e aí se vier geada, é bastante complicado, porque a gente já está com a brotação, o broto é consistente aí de 90% de água aproximadamente, e aí se tivermos temperaturas negativas, né, a gente vai ter o congelamento disso e aí a gente tem perda de safra. Então, a poda é algo assim que é tudo uma aposta. Mas a gente tenta ser o mais cauteloso possível, digamos, na Chardonnay, que é a uva que a característica dela é brotar antes, é a mais antecipada que a gente tem, tá? E a Cabernet é a mais tardia. Então, a gente já pode começar a Cabernet antes, já para adiantar, para não ter problema, porque acontece muitas vezes que junta tudo para podar numa mesma época, e aí é complicado, porque tudo é feito à mão, tudo. Então, a gente tem que ter isso muito cronometrado para a gente ter bem certinho nas horas, porque tudo isso vai modificar a qualidade do vinho final, ou seja, da uva e futuramente do vinho, né? Legal. Então, são muitos detalhes, digamos, que a gente acaba tendo. Às vezes a gente tem que contratar, muitas vezes, na verdade, a gente tem que contratar mão de obra de fora, né, digamos, não 100% da Monte Agudo, para nos ajudar nessa parte de poda, de desfolha, condução, né, que são partes mais técnicas, não tão difíceis, mas que tem que ser no tempo. Porque se passou o tempo, realmente a gente perde bastante qualidade no vinho. E a colheita também é manual? 100% manual. A única coisa que entra de máquina no vinhedo é o trator, né? Que o trator vai fazer as pulverizações, digamos, e o trator vai acompanhar na hora da colheita. A gente faz as colheitas com caixas plásticas de aproximadamente 15 quilos, tá? Isso é extremamente importante dessas caixas plásticas, porque a uva que está em cima, ela não vai fazer uma pressão para essa uva que estiver embaixo, para ela já não começar a virar suco e ela não começar a fermentar. Então, ela é toda manual, são, então, caixas plásticas de 15 quilos, o pessoal vai colhendo, e aí depois vem o trator e vai recolhendo isso, e normalmente, inclusive, já leva para a câmara fria. Muito legal. Vocês têm uma câmara fria para receber, então, essas uvas na adega de vocês. Isso, eu acho muito importante essa parte da câmara fria, principalmente nas uvas brancas, porque as uvas brancas, normalmente, elas fazem a fermentação sem a casca. Mas se você tem uma uva branca, digamos, com uma qualidade muito boa, que graças a Deus é a que tem acontecido com as nossas uvas brancas, é muito bacana que no momento que você tira a uvinha do pé, o líquido, ela já começa a interagir com a casca. Então, você já tem, mesmo ela estando inteira, você já tem uma certa maceração dela. Você já vai ter uma troca entre o líquido e o sólido da casca. Então, a gente deixa 2 dias, aproximadamente, 2 dias dentro da câmara, porque são aí temperaturas baixas, 3 graus, que isso não vai ter como prejudicar a uva, e sim melhorar muito realmente essa troca aí entre o líquido e o sólido. Então, eu acho bem importante. Nos tintos, no caso, a gente acaba não deixando tanto tempo, né? Porque depois ele vai entrar em contato e vai ficar, sei lá, dependendo do tipo do vinho, vai ficar 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, né?
dependendo do tipo do vinho. Mas no branco, se tiver a qualidade, né? Isso, mas como eu tô falando, ultimamente, por sorte, a gente tem, por sorte não, né? Por muito trabalho e dedicação, a gente tem conseguido aí uma qualidade muito bacana dos vinhos, principalmente da Chardonnay, que é a Sauvignon Blanc, eu já acho que também é outro tipo de vinho que a gente foca mais no frescor, digamos. A Chardonnay, eu já gosto, a gente, né, gosta de focar mais nessa mistura com a casca, um pouquinho mais de untuosidade, um pouquinho mais De gordura, né? De complexidade, corpo. realmente, que ela vai ter, e a casca realmente aí é muito importante. Então, por isso que é interessante você saber que tipo de vinho você quer, e aí você já começa, desde a colheita, mais ou menos, você já começa a direcionar o tipo de vinho específico. Não é assim, não, vamos colher e vamos fazer tal vinho. Não, desde antes a gente já, isso aqui a gente vai colher para tal vinho, isso aqui a gente vai fazer para outro. Pode ser que surjam vinhos no meio do vinhedo e surjam vinhos novos dentro da cantina, né, dentro da adega. Mas normalmente a gente tenta já direcionar um tipo de produção, um tipo de poda, vai colher antes, vai colher depois, tudo focado no tipo do vinho. Legal. Olha, aqui tá todo mundo falando o quanto você é inspirador, a sua competência, o seu compromisso, e o quanto demonstra esses detalhes todos, né? O quanto a gente vê o resultado na qualidade do produto, né? Esse é o resultado, né? A gente teve uma pergunta lá atrás, eu esqueci o nome de quem fez, mas foi uma pergunta interessante, ele falando das mudanças climáticas. Se tem alguma coisa com o aquecimento global, alguma mudança climática que vocês estão precisando se adaptar agora? Então, na verdade, que eu acho que com essas mudanças climáticas globais, eu acho que quem mais tem sofrido, na verdade, é o velho mundo. Uhum. Porque eles estavam acostumados a fazer um vinho de uma certa maneira, há trocentos anos atrás, e agora essas mudanças climáticas. A gente já começou com a mudança climática total. A gente já faz o vinho numa catástrofe, digamos assim, né? E conseguimos, eu acho, né? Eu sou suspeita, eu sempre falo que eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonado pelo meu e pelos vinhos dos parceiros, né? Então, a gente já está acostumado a lidar com isso. E claro, digamos, uma safra como essa agora de 2020 foi uma safra excepcional, porque a gente não teve, foi ridículo, digamos, de fazer vinho, porque não choveu, a gente praticamente não teve problemas, né? Mas normalmente acontece, eu brinco muito com o meu enólogo, que é o Eduardo Stretti, olha, se tudo dá certo, alguma coisa vai dar errado. Isso é normal, assim, dentro da vinícola, só que isso faz grandes enólogos, digamos, aquele enólogo que tem sempre aquela safra que chove tantos milímetros por ano, que ele sabe que chega, daí ele mede o Brix, mede a acidez, papapá, daí ele colhe, daí isso, aquilo. É uma coisa muito monótona, ele já essas adversidades eu acho que são muito bacanas. E a região, não só nós, temos conseguido fazer realmente vinhos muito legais. E aí vem uma safra muito boa, aí a gente faz vinhos excepcionais. Mas eu acredito que a Serra Catarinense, digamos, comentando assim um pouco de Brasil, a gente, independente de ser uma safra seca, né, a gente tem normalmente o índice pluviométrico entre fevereiro e março, abril, já maio, daí já, às vezes a gente já colheu uva em maio, mas ali, março e abril, o índice pluviométrico normalmente cai, que é a época do ano que a gente vai fazer a maior parte das nossas colheitas. Então, não é por nada que São Joaquim já está, digamos, no meio de vinhos de qualidade. A gente tem 4 estações demarcadas, que isso é extremamente importante para a uva, para todo o ciclo vegetativo, isso que eu falei antes do frio. É necessário o frio, depois é necessário o calor, mas a gente tem algo também que é surpreendente, que é essa amplitude térmica, que dá um vinho extremamente específico e que vai fazer com que a gente consiga colher essa uva lá para março e abril, porque se não tivesse essa amplitude térmica, a gente não ia conseguir colher para o final de março e abril e às vezes até maio, digamos, né? Então, tudo isso é uma soma de fatores, é o terroir, né, que a gente chama, né? É toda essa soma de fatores que vai fazer com que a gente consiga fazer realmente vinhos de alta qualidade.
Eu espero que, Legal. assim, O Márcio achem eles, né? agradeceu. O Márcio Não agradeceu a adianta só eu resposta achar. aqui. O pessoal está falando que brasileiro é resiliente, que produtor brasileiro é sempre aqui, sabe sobreviver, né? E aqui eu queria, bom, teve duas perguntas lá atrás também, né? Bom, perguntaram do solo, perguntaram se você usava levedura indígena ou inoculada, né? Talvez você comentar aí qual que é a diferença, porque tem muita gente aqui que não sabe que tipo de leveduras que você usa para começar a fermentação. E, bom, era solo ou levedura que perguntaram. Ah, e perguntaram se você faz malolática no seu chardonnay, fermentação malolática no seu chardonnay. Então, vou começar pela última aí, que é mais facinha de responder. A gente tem 2 chardonnays hoje que a gente produz. A gente produz o chardonnay expressões de altitude, que é o nosso expressões o nosso chardonnay barricado. Esse passa, na verdade, ele já faz a fermentação alcoólica dentro da barrica, com leveduras, tudo, né? E aí depois ele permanece com essas leveduras e faz a malolática na barrica, tá? Aí a gente tem o Chardonnay Unoaked, que, ou seja, sem barrica, e ele não faz malolática. Mas a gente tem agora, faz uns 2 anos, as 2 últimas safras, a gente tem feito algo muito bacana com a Chardonnay, que para mim é realmente surpreendente nesse Chardonnay não barricado, que a gente deixa ele em contato com a levedura. Depois da fermentação, digamos, ele não faz a malolática, mas a gente deixa ele. Agora, o da safra anterior já está faz 1 ano em contato com a levedura, então fazendo o surli, que a gente chama, que a levedura, na verdade, ela vai proteger esse vinho, e essa levedura, ela se quebra e ela libera nanoproteínas. Essas nanoproteínas, elas vão acrescentar muita cremosidade, até, tem um toque até que parece que é uma barrica, mas tem uma amêndoa, digamos, uma macadâmia, uma manteiga, só que ela mantém, por não passar na malolática, ela mantém uma acidez muito boa e a fruta também. Então, chega a dar uma complicação na cabeça, assim, porque você tem cremosidade, você tem fruta fresca e você tem acidez. Então, é muito legal isso que a gente vem provando, digamos, dentro da vinícola, e esses resultados que a gente está achando surpreendente, digamos assim. Legal. Desculpe, Não, Karine. legal. Tô aqui achando o máximo. Tem que provar todos os vinhos. Sobre levedura, esse assunto de levedura selvagem, indígena e levedura comprada, digamos, a Saccharomyces, né, é um tema um pouco polêmico, né? Mas a gente usa levedura, a Saccharomyces, a gente usa 100% dos nossos vinhos, a gente usa a Saccharomyces, que na verdade nada mais é do que uma seleção de leveduras indígenas de muitos anos de outros lugares do mundo, tá? É muito difícil se fazer um vinho de levedura selvagem, tá? Primeiro porque você não tem que ter contaminação nenhuma. Se você faz o vinho numa vinícola, um vinho de levedura selvagem e um vinho de não levedura selvagem, isso já está contaminado, tá? Essa levedura, a Saccharomyces, ela está no ar, e tanto como a selvagem, ela também tá no ar. Então, quando você faz um vinho de levedura selvagem, você teria que ter um ambiente inerte, digamos assim, só com leveduras selvagens. Aí, tá, a vinícola só faz vinho com leveduras selvagens, poxa, bacana, legal, 100%. Mas outro problema, a levedura selvagem, ela tem muito problema com o álcool, tá? Isso a gente está falando de fungo. O fungo, normalmente, quando vai aumentando o teor de álcool, o fungo vai morrendo. Então, uma coisa, inclusive, que eu já falei pro Eduardo, que eu tenho vontade de fazer, assim, como a gente está tendo uma qualidade muito boa com os nossos vinhos brancos, é fazer a fermentação, arrancar com a levedura selvagem, ficar até certo ponto com a levedura selvagem e depois colocar Saccharomyces, para a gente ter um nivelamento, digamos, de fermentação. Porque é muito complicado isso de você ter, começar um pico fermentativo e aí depois você tem a queda e aí você tem que fazer um pé de cuba, digamos, e isso vai piorando a qualidade do teu vinho. Sobe, desce. Então, o melhor é ter algo realmente controlado. Hoje a gente faz com a Saccharomyces. Só que a Saccharomyces que eu tô falando, tipo, você tem, sei lá, milhares de tipos de Saccharomyces, né? Tem as pessoas que falam, mas daí o vinho vai ficar todo igual. Gente,
os nossos vinhos da Monte Agudo, da safra passada para essa safra, eles não são iguais. Então, você tem esse terroir. Não acreditem nisso, que a Saccharomyces ela faz o vinho ficar taxativo, digamos, tudo muito parecido. Não é verdade, não é verdade. A gente escolhe, tem inúmeros tipos de leveduras que vão ajudar no tipo de aromas, digamos assim. Mas, realmente, tudo isso foi estudado há muito tempo atrás. Isso vem para ajudar a gente, digamos assim, né? Não que eu seja contra as pessoas que fazem o vinho de levedura selvagem. Eu, na verdade, acho que seria muito legal, digamos, em São Joaquim, se começasse a ter um estudo em cima das leveduras que existem no campo de São Joaquim. E se fazer se inocular essas leveduras e a gente ter uma Saccharomyces do terroir de São Joaquim. Isso seria maravilhoso. Claro, entendeu? Só que ainda tudo é muito novo, então a gente ainda tem que fazer mais no método tradicional, digamos assim, né? Totalmente alinhada, Carol, concordo total. E, Carol, vamos lá, me conta um pouquinho de pragas, né? Assim, que tipo de praga você tem nos seus vinhedos? Quais são os principais problemas nos vinhedos hoje em dia? A praga é uma praga, né? Praga é uma praga. O que você tem e o que você faz para resolver, né? Não precisa só me falar o que você tem, fala o que você resolve. Não, mas um dos maiores problemas que a gente tem no campo é o míldio, tá? Que é um fungo mais de época de chuva, digamos, e a podridão, né? Porque a gente a gente tá num lugar que tem chuva normalmente, né? Como eu falei, essa safra foi uma safra totalmente atípica, que inclusive tivemos problemas com um fungo que é da seca, porque o fungo não é só da umidade. E aí a gente, digamos, teve focos em certos lugares no vinhedo no oídio, tá? O oídio é o fungo da seca e o míldio é da umidade, digamos, né? E a podridão, né? A podridão é um dos maiores problemas, digamos assim, né? E aí, claro, a gente faz pulverizações, mas uma das grandes, eu acho, sacadas que a gente teve na Chardonnay, principalmente agora que a gente teve, agora foi a segunda safra, a gente fez uma plasticultura, né? A gente colocou a Chardonnay. Isso, a gente cobriu não toda a Chardonnay devido ao alto custo que isso tem, infelizmente. Isso foi um teste, né? Tudo é muito caro, infelizmente, nessa parte do mundo do vinho, né? Então, a gente cobriu a metade do nosso Chardonnay. A gente tem quase 1 hectare, digamos, a gente cobriu 50%. E foi realmente algo espetacular, assim. Se eu pudesse, eu cobria todo o meu vinhedo, menos a Cabernet Sauvignon, digamos. E ainda esperando respostas de estudos da UDESC, até a Cabernet eu cobriria. Você cobriu com estilo de um plástico, foi isso? Isso, é chamado de ráfia. Uhum. Isso mas é realmente um plástico transparente. Então, no caso, você vai mudar totalmente o teu microclima, né? Porque essa plasticultura ela não permite com que a água molhe o dossel, a planta inteira, digamos assim. Uhum. Então, é muito comum, digamos, a gente vai para o campo, isso em época de safra, né? A gente vai para o campo, sei lá, 10 horas da manhã, que já está um sol, a gente vai para Merlot e os galhos, as folhas, elas estão molhadas, os cachos, eles estão molhados ainda, e a gente vai para Chardonnay e está seco. Aquilo está completamente seco. Então, isso é algo muito bacana, porque a maior parte das pragas, elas são da umidade, elas são do molhado, ela tem que ter o contato para ela se proliferar, digamos assim. Então, ali a gente acaba tendo uma diminuição considerável de tratamentos, né? E principalmente uma qualidade absurda, e a gente colhe praticamente 100% da uva, que o maior, eu acho que a maior tristeza para um produtor é você ter perda de uva. Nós somos produtores de uva, a gente está ali para isso, e você vê que você perdeu uma porcentagem daquela tua produção, isso é algo que choca, isso é algo que entristece a gente, digamos.
E aí você vê aquela produção, assim, aquela coisa linda, assim, eu até eu tô falando e eu tô lembrando daquela visão da Chardonnay, assim, toda 100% boa, digamos assim. Então, realmente foi um investimento ótimo, né, maravilhoso. Hoje, inclusive, falei com meu pai e aí a gente vai tentar dar uma estendida nesse orçamento aí para a gente conseguir cobrir um pouquinho mais do Que nosso legal, vinhedo. Carol. Dá para ver sua paixão nisso e a gente tá todo mundo comentando. Primeiro eu queria agradecer também a Paty aqui, que a Paty está interagindo com todo mundo, respondendo todo mundo aqui. A Paty está fazendo metade do meu trabalho. Paty, Isso, maravilhosa. não. E eu, inclusive, quero pedir desculpa, porque eu não consigo ler as pessoas que estão mandando mensagem. Eu Mas a estou Paty, mais focada. Então, mas quero agradecer já todo mundo que está participando, tanto dos teus convidados, Karine, como dos meus, né? E agradecer minha irmã, obviamente, né? Não podia deixar, porque é ali pessoa do fundamental realmente marketing. na live, né? Do marketing aqui, totalmente agilizando tudo. Maravilhosa, Paty. Obrigada. Agora sim, Carol, o que eu queria pontuar é a questão das dificuldades de ser orgânico no Brasil, né? Eu queria entender do seu lado, porque todo mundo fala, o vinho orgânico? Então deve ser melhor, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco essa questão do como é difícil ser orgânico no Brasil, por que dar ou não daria ser orgânico e qual que é a sua visão sobre isso? Bom, primeiro, eu acho que assim, até como eu tinha falado da levedura antes, a viticultura tradicional, digamos assim, vem estudando há muitos anos, vem aperfeiçoando tanto a viticultura quanto a enologia, né? Então, eu acho que é extremamente importante isso, né? Para nós produtores, a gente ter esse passado dessas pessoas que vêm produzindo e a gente só está fazendo vinho desse jeito também por causa deles, né? Não é simplesmente a gente plantar e a gente esquecer de tudo que eles vieram fazendo, da viticultura tradicional. A viticultura orgânica, biodinâmica, ainda mais complicada ainda, digamos, né? Mas eu tô falando a gente do sul, a gente mora numa região que chove. Eu acabei de falar que as nossas maiores pragas vêm da umidade. Se eu tenho umidade, eu tenho praga. E se eu tenho praga, eu tenho que tratar. Esse que é o grande problema para nós. Não é o fato de que, não, a Monte Agudo não é a favor de orgânico, a Monte Agudo não é a favor de biodinâmico. Não, o fato é que eu não consigo. Eu tenho um vinhedo de Chardonnay com plasticultura e eu não consigo fazer um vinho orgânico de Chardonnay. A gente tem que tratar. Então, esse que é o fato. Eu digo orgânico e biodinâmico, porque assim, orgânico tem alguns lugares, né? E acredito que a maior parte do Brasil que tem vinho orgânico tem plasticultura, porque sem plasticultura, bom, não sei, daí no sertão, onde não chove, algum terroir extremamente específico, normalmente, inclusive, são vinhos de escala muito baixa, porque é um risco muito grande de perda, né? E quando eu falo baixo, né, quando eu falo, tipo, a gente produzindo 17 mil garrafas, 20 mil garrafas, isso é uma escala gigantesca falando de vinho orgânico ou vinho dinâmico no Brasil, tá? Porque outras regiões do mundo têm um terroir específico para isso e a gente consegue. Biodinâmico, então, no Brasil, a gente não tem nem legislação, a gente não sabe direito o que é o biodinâmico, o que não é. Então, fica mais complicado ainda a gente entrar no fato do biodinâmico, digamos, né? Mas o Pepito está perguntando se você consegue explicar a diferença do orgânico e do biodinâmico para ele. Então, na verdade, assim, o orgânico, ele tem que usar somente produtos de legislação que permitem do orgânico, digamos. O biodinâmico, ele já vai para algo assim, que depende da lua, tem que enterrar chifre, é uma coisa muito mística, digamos. É algo um pouquinho mais difícil de palpar, digamos assim, inclusive de concretizar em lei. Mas ela depende... holística, né? Tem uma história holística por trás. Exatamente. Então,
é algo que funciona muito, tem uma grande tendência dos vinhos orgânicos e biodinâmicos. Mas eu acho que, como eu estava falando, da viticultura tradicional, assim, uma das coisas que nós da Monte Agudo não fazemos biodinâmico e orgânico, mas a gente respeita, digamos, as carências dos produtos. Cada produto tem uma carência, e a gente tem que respeitar essas carências por principalmente 2 motivos. Um motivo, porque a gente está fazendo pulverização para algo que uma praga que é fungo. Se eu aplicar aquele produto e não respeitar a carência, a minha fermentação na vinícola, ela não vai arrancar, porque o que arranca a fermentação é um fungo. Então, aquele produto que eu coloquei lá no campo, ela não vai fazer arrancar a fermentação. E aí, como que eu vou ter vinho e como é que eu vou vender o meu produto? Então, isso é algo extremamente importante que a gente... carência de 7 dias, pode ter certeza que a gente coloca mais. Carência de 14 dias, mais dias. Quando chega perto, inclusive, de colheita, a gente tende a usar produtos que sejam orgânicos, produtos que não atrapalhem, para a gente não ter esse risco. E outro problema é caro, que imagina se arranca a fermentação, mas vai algum resquício de produto para o nosso cliente. Então, a nossa responsabilidade para com o cliente é extremamente importante. Então, são 2 fatores que eu acho que são primordiais. Independente do vinho ser orgânico ou biodinâmico, nós nos preocupamos com eles e com a gente. Porque se a gente não fermentar vinho, nós não somos produtores de vinho e a gente não vai ter produto. Então, eu acho muito bacana os lugares que conseguem fazer, mas sempre falo, olha, escutem bem, leiam sobre a produção do vinho daquele lugar, porque muita gente, infelizmente, acaba vendendo gato por lebre. Tem regiões que fazem vinhos, mas tenham cuidado com isso. Tá? É uma tendência, mas sejam espertos com a tendência. Legal. Não, é até bom você falar, tem um pessoal aqui falando da questão do biodinamismo, eu vou prometer aqui para as pessoas, já na live, já online, vou fazer uma live aqui só sobre o biodinamismo e explicar para todo mundo depois o que é o biodinamismo, que aí tira um pouco as dúvidas também, tira um pouco... Claro, eu também não tenho... Eu peço desculpa, tá? Porque eu também não tenho muito conhecimento nessa área, tá? Não, fica tranquilo, então, porque a gente não tem nada biodinâmico aqui, mas a gente procura aqui alguém certificado ali do Demeter, lá da Europa, para falar. Mas aqui no Brasil, realmente, eu concordo com você, o que você falou, é bem complicado em alguns momentos ser orgânico, por isso que eu trouxe essa pauta para a gente, que eu acho que era um pouco importante também a gente talvez desmistificar esses conceitos, né? Outro ponto só que não existe até hoje um estudo que fala que vinho orgânico tem melhor qualidade que o vinho feito da maneira tradicional, que o vinho orgânico ele realmente é mais saudável que o vinho tradicional. Então, é nesse ponto que eu vou. Eu acho que a gente tem que... O legal do vinho é a diversidade. Faz vinho orgânico, bacana, mas orgânico de verdade. Faz vinho biodinâmico, de verdade, legal. Isso acrescenta ao mundo. As pessoas, eu tomo vinho porque é bom, porque é bem feito, não porque o vinho é isso ou aquilo, não porque ele é tinto, porque ele é branco, né? A gente que gosta de vinho, gosta de vinho. Se ele for bom, para mim, orgânico, biodinâmico, tradicional, não sei, eu sou uma pessoa, acho que muito aberta nesse sentido. Então, total, isso que eu gostaria que as pessoas pensassem nesse sentido, na verdade, né? Não tivessem um preconceito e não taxassem as coisas dessa maneira. Tô total de acordo e parabéns aí pelo seu posicionamento. Bom, a gente tem um tempinho para algumas perguntas. Eu queria fazer uma porque é bem específica, que é meio curiosidade minha mesmo, assim, né? Eu queria saber... Mas não gosto de falar. Eu queria saber dos insumos que você usa, né? Tanto para o trato da vinha, quanto talvez na vinificação, né? As leveduras, rolhas, em geral. O próprio vidro, esses insumos, eles são importados ou você consegue insumos nacionais, né? Não, na verdade, assim, a maior parte realmente de tudo que a gente vai usar é internacional, tá? Importado. Principalmente... Isso,
tanto leveduras 100% mesmo, e na parte de pulverizações, de coisas, realmente é tudo internacional. Isso é uma pena, mas são produtos que já são certificados, né, que a gente tem uma confiança, é algo muito importante, digamos, né, a gente usar algo que seja certificado e que dê resultados, né. Então, é uma pena que não tenham produtos nacionais, porque eu acho que a gente tem que apoiar o mercado. Se é bom, por que não comprar o nacional, né? Então, mas aí no caso a gente não tem. Aí, rolha é impossível, né? Porque a gente não tem sobreiro no Brasil, só tem em Portugal, digamos, né? Mas garrafas, a gente até, inclusive a garrafa aqui que eu tô tomando, o Sinfonia, essa garrafa do Sinfonia é uma garrafa brasileira, mas a gente tem também uma gama muito baixa de cristaleria. Então fica complicado para a gente comprar garrafa de vinhos aqui no Brasil. A gente tem uma parte, o Sublime, que é o nosso vinho rosé, a gente compra da França, e agora a maior parte vem do Chile, digamos, né? Mas realmente é por falta de variedades do produto. E, Carol, o Zé Pinheiro até pegou a linha da minha pergunta, né? Porque eu acho que sempre que aumenta o dólar ou tem alguma mudança cambial, né? Aumenta os preços dos vinhos brasileiros. E eu vejo muito brasileiro falando, mas vinho brasileiro... Só um pouquinho. Eu não li nada e justo peguei uma pessoa falando que eu estava tomando Coca-Cola. Olha. Muito bom, Muito bom. Não, eu acho que estão falando que eu não falei o que eu bebi hoje, né? Você? Acho que não tô eu achei que era eu, desculpa. Vinho, sim. Eu tô bebendo vinho. Desculpa, querida, desculpa. Desculpa te interromper. Imagina, mas eu acho que a pergunta... O ponto é, as pessoas acham que o vinho nacional, tudo é impactado pela indústria nacional, né? E eu acho que as pessoas têm que, talvez, pensar que qualquer aumento do dólar, qualquer problema, a indústria nacional ainda é muito dependente das importações, né? E faz com que isso faça com que os vinhos sejam caros também, né? E a indústria também é muito protecionista, é caro importar vidro, é caro importar insumo, é caro importar um monte de coisa, e não é à toa que os vinhos nacionais não são mais baratos que os vinhos importados, né? Então, eu acho que muito brasileiro tem essa pergunta e fala, não, mas eu vou pagar o mesmo preço de um vinho nacional para um vinho importado, né? Muita gente fala isso para mim, e eu queria saber a sua opinião sobre isso. A minha resposta para isso é: tome vinho às cegas. Legal. Pegue um vinho brasileiro, um vinho da onde for, do preço, digamos, da mesma gama, porque já que estamos falando, né, que se o vinho brasileiro é caro, né, fazendo comparativo. Agora, com o Covid, com a alta do dólar, mais ainda, o produto brasileiro realmente tem excelentes vinhos, excelentes, eu tô falando assim, do Vale do Rio São Francisco, de Minas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, temos pequenas produções, tem lugares que tem grandes produções, tem vinhos de R$20, tem vinhos de R$1.000 no Brasil, até mais, né? Mas tem vinho, principalmente, que eu acho que nós que somos amantes de vinho, é o custo-benefício. Legal. Tem muito vinho realmente bom. E a pessoa que fala que o vinho brasileiro, digamos, é muito caro, ela precisa começar a tomar o vinho brasileiro para falar isso, né? Acho que falta um pouco desse desprendimento, tirar um pouco esse preconceito do lado e pegar e comprar o vinho realmente e provar, porque o grande problema nosso não, né? Porque eu não me incluo, é o preconceito. Tá? Eu acho que a gente já vem levantando uma bandeira, os brasileiros já vêm aceitando muito melhor, porque estão vendo que realmente temos uma bandeira de qualidade. Então, isso é extremamente importante. Deixem o preconceito de lado e provem os vinhos. E aí cheguem às conclusões. Claro que vocês não vão provar e gostar de todos os vinhos, mas a gente tem gostos. Mas realmente tem muito vinho bom de custo-benefício bacana.
Ó, última pergunta para a gente encerrar a live. Eu até não perdi aqui. Ah, o Vinho na Veia perguntou qual uva, na sua opinião, que seria aí a aposta, né, a tendência aí para a região de São Joaquim. Eu vou apostar na que eu acabei de apostar, na Riesling, que é uma uva totalmente nova, né? Foi o que eu falei no início, né? Nós como produtores somos malucos, a gente vai plantando, vai vendo se dá certo ou não, né? Mas o que me levou a plantar Riesling foi ver que a Riesling se dá muito bem na região da França, na região da Alemanha, Alsácia, digamos assim, que tem frio, altitude, tem amplitude térmica, solo pedregoso, então tem muito em comum, digamos, com São Joaquim. Então, eu apostei 300 plantas. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o resultado, né? Legal. Mas é uma uva que não existe ainda na região, a Riesling renana. Eu estou apostando bastante nela. Legal. Olha só, Carol, eu não tenho palavras para te agradecer. Essa live aqui foi cheia de coisas legais. Tem muita pergunta ainda rolando. Eu vi que o pessoal gostou muito aqui do que você falou. Todo mundo aqui parabenizou você, parabenizou a Paty, a vinícola, o projeto, os vinhos. Eu queria aqui agradecer a todo mundo que está na live, falar que tem aqui o site da Portos Cali. Quem quiser comprar os vinhos da Monte Agudo, tem na Portos Cali. Comprem com desconto. Amigos da Karene, é só entrar lá no site, colocar Amigos da Karene, vão comprar com desconto. E obrigado a todos, obrigado, Carol, pelo seu tempo, pela sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa com a gente. Foi muito legal mesmo, e só pessoas assim tão generosas como você e como a Paty, para trazer tanto conhecimento assim para tanta gente. Assim, obrigada de verdade, viu? Bom, eu também queria agradecer muito, principalmente para essas pessoas que estão escutando a gente. Espero ter passado um pouquinho dessa minha paixão, realmente, que foi passado pelo meu pai, como eu falei, né? Toda essa produção, esse tomar o vinho, né? É uma paixão. Gostaria de ter passado um pouquinho disso para vocês. Faço o convite de irem para Monte Agudo, tomarem os vinhos da Monte Agudo, a vista lá é sensacional. Então, convido a todos. E fica realmente o meu muito obrigado para ti, querida, principalmente, né, por ter me convidado. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Até. Saúde. Saúde.